Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações! Mais uma vez aqui em nossa ambiência espiritual da nossa abençoada Casa de Orações Francisco de Assis, nossa querida COFA. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa dileta amiga, companheira de trabalho, integrante da nossa abençoada casa, Rose, que irá proferir uma palestra sobre tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Rogamos inspirações para a nossa amada irmã e aproveitamos o ensejo para vibrar a benefício dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos equivocados, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, planeta Terra. E como integrante desta grande família universal, vibramos pelo cosmo, rogando a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia derrame muita paz a benefício do nosso planeta, nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que Deus nos abençoe. Agora sim, estou muito feliz de estar aqui na nossa querida COFA, agora palestrando. Faz um tempinho que eu não faço uma palestra para a nossa querida COFA, mas estou muito feliz pelo convite da Jane. E vamos falar um pouquinho hoje, como a Otávio mesmo falou, sobre o nosso tema. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E começamos com a passagem de Paulo, de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, que é esse complemento, que faz todo sentido para a gente. Uma vez que a questão de estar lícito cabe muitas vezes de alguns países, mas dentro da gente sabe muito bem que é permitido e que não é. Nós temos esse termômetro moral e que a gente entende quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas tudo está aqui disponível. Tem, tirando as regras de cada país, né, que dizem que pode e que não pode, cabe da gente ver se a gente vai fazer ou não. Uma vez, né, que a gente sabe que roubar, matar não são coisas que nós devemos fazer, né? Desde lá de Moisés, escrito na pedra, tem escrito isso, mas muitas pessoas o fazem por diversos motivos. Então, a gente sabe que a gente não deve fugir, né, ultrapassar essas barreiras, porque elas não edificam, elas não nos melhoram, elas não fazem a gente evoluir, né? Ao contrário, são coisas que não vão auxiliar no nosso desenvolvimento humano. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente sempre se questiona, né? Posso, né? Por que não? Né? Então, não escolho. Fico aqui no meio do caminho, analisando muito bem o que vai acontecer, e muitas vezes justifica que é hábito. Nem pensei, só agi. Faço isso sempre, então, por que não? E tudo que a gente faz, né, tudo tem uma causa e vai ter um efeito, vai ter uma consequência, que é a questão do devo. Eu devo fazer isso? Né? Porque sim. E aí a nossa razão nos convida. A gente vai analisar tudo que a gente vê, tudo que a gente faz dentro do nosso circuito e vai entender as consequências dos nossos atos. E tudo é muito regido pela vontade. Então, a gente tem as diferenças da questão do nosso poder e do nosso dever, sempre regidos pelo livre-arbítrio. Nós decidimos as nossas ações. E a gente fica nesse questionamento. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente tem escolhas livres ou a gente é escravo dos nossos hábitos? A gente consegue raciocinar todos esses comportamentos ou a gente é só prisioneiro de tudo que acontece, a gente fica meio naquela inércia, simplesmente as coisas vão acontecendo e a gente vai reagindo a cada situação. Então a gente pergunta, isso é uma força do hábito ou força de vontade? Existe um desejo, uma força propulsora que a gente faz aquilo que a gente quer mesmo? Ou a gente sempre foi fazendo aquilo, vai no automático e flui? Vamos analisar. Então, a gente foi buscar informações científicas, porque o Espiritismo traz esse convite. Ele é uma fé, mas raciocinada.
Então, a gente busca, né, uma doutrina, é uma religião, mas que faz o convite da gente pesquisar, da gente buscar as informações. A gente não simplesmente aceita as coisas e pronto, não. A gente vai fundo, vai entender o porquê. E a gente vai analisar o que a ciência diz para a gente sobre os hábitos. Então, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, falou que 40% do nosso dia é composto de hábito. Né? A gente acorda, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, almoça, assiste um TVzinho, uma sériezinha, dorme. E aí, repetidamente. Então, a maior parte das nossas ações é como se a gente estivesse mesmo no piloto automático. Né? Então, quando a gente tem que fazer, porque tem que fazer. Não, normal. Isso percorre quase 9 horas no nosso dia. Então, boa parte das nossas virtudes e defeitos está calçada em hábito. Para nossa sorte, os hábitos são decisões conscientes. Então, a gente escolhe fazer. Tanto que tá naquele dia que você não tá muito afim, tá meio tristezinho, ou então é feriado, aí você, vou ficar de pijama mesmo, vou tomar um café mais tarde, depois eu tomo banho. Então, você tem noção, você tem consciência do que você tem que fazer. Costuma ter também uma sequência lógica, né? É que nem escovar os dentes. Primeiro você coloca a pasta na escova, não o contrário. Né? Então, primeiro você molha e bota a pasta. Você não vai escovar, às vezes, com a pasta com escova seca e depois botar a pasta. Então, tem uma ordem lógica das ações. Então, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. E essas ações podem ser mudadas, por mais fixas que elas estejam. Chega ao ponto que, por algum motivo médico, que seja, alguns médicos, você não pode, né, continuar comendo gordura. Então, por mais que você todo dia botasse aquela carninha para fritar com óleozinho, não posso mais. Então, eu vou ter que modificar esse hábito. Mesmo que eu tenha feito 30 anos da minha vida, vai chegar uma hora que eu digo, não está sendo legal, não posso mais, eu vou modificar esse hábito. Então, transformar um hábito não é necessariamente fácil nem rápido, mas é possível, às vezes por necessidade. E a melhor forma de mudar um hábito é substituir ele por outro. Então, eu vou cortar, né, as gorduras e vou começar a colocar mais saladas e mais frutas no meu dia a dia. Então, as pesquisas com maior sucesso na mudança de hábito usam esse método. Até para alguns hábitos ruins também acontece isso, né? As pessoas que muitas vezes fumam cigarro, né, aí trocam por um outro tipo, né, de vício, ou pessoas que roem unha, aí já vai cutucar cabelo, né? Quem sabe. Então, a gente vai trocando um hábito por outro, mas a ideia é que sejam hábitos menos destrutivos, né? Que aos poucos a gente vai se livrando disso até que a gente não precise mais desse tipo de gatilho. Então, quando a gente faz essa troca, a gente vai reprogramando o nosso cérebro. Então, ao substituir um hábito antigo por um novo, a gente cria novas conexões neurais. A gente está até ativando o nosso cérebro, reduzindo o índice de Alzheimer, dentre outras doenças, né, neurológicas, como demência. Então, pode demorar dias, meses, vários anos, até que esse hábito fique automático. Tem algumas pesquisas que falam da questão dos 21 dias. Né? Quando você faz alguma coisa 21 dias, ela se torna um hábito. Mas o problema é o 22º. Não, vamos tentar, vamos seguir para ver se dá certo. Então, essa reprogramação cerebral, ela não é simples. Ela precisa de um esforço ativo. Precisa que realmente a gente queira fazer essa mudança. Então, quando a gente tem essa consciência do hábito, a gente supera ele mais facilmente. Mesmo com uma forma atestada, acaba com um hábito, ou substituí-lo, demandando tempo, disposição, vontade. E uma forma de estimular essa mudança é contar com a rede de apoio, para incentivar e cobrar resultados. Da mesma forma que a gente está estudando para um concurso, alguma coisa, quando a gente tem mais um amigo fazendo isso com a gente, fica um pouco mais fácil. E aí, como é que está o seu progresso? Está conseguindo estudar? Está revisando? Está fazendo a prova? Quando a gente tem um amigo para ir para academia. É ótimo, né? Falando, e aí, tá indo? Bora? Então, ter outras pessoas ao nosso lado, nos apoiando, sempre ajuda no fortalecimento dessa mudança de hábito. Mudar não é simples, não dizemos isso em momento algum. E em qualquer contexto existe esforço, estratégia e persistência. Mas é possível. Só quem tem que entender, né, como funciona e aceitar esse trabalho duro. Se você quer essa mudança, você tem que realmente buscar. Então, a gente entende que tem essa questão, né, do livre-arbítrio, da escolha, da consciência de querer mudar, de querer transformar. E hábitos não são destinos, né? Porque você faz uma coisa como hábito, que você tem que fazer isso o resto da vida. Eu sempre fumei, vou morrer de câncer de pulmão. Não.
Está na sua mão essa escolha. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que vai ser suave. Mas é uma mudança que vai te dar qualidade de vida e vai te dar uma maior longevidade. Então, está na sua mão fazer essa escolha. Falando de escolhas, vamos falar de uma parábola. Parábola de Marta e Maria. Acredito que todo mundo sabe quem é Maria, mas né, a Marta, né, as duas, ambas são irmãs do Lázaro, né, o Lázaro que Jesus ressuscitou. Então, vamos contar um pouquinho de contexto. Jesus foi na casa de Marta e Maria. Olha que luxo, que nobreza ter Jesus nessa casa. O que é que acontece? A que está sentadinha aqui, perto de Jesus, ali hipnotizada, é a Maria. Então, ela está ali aproveitando esse momento, junto de diversos homens. Depois vamos contar um pouquinho sobre isso. Diversos homens ali, escutando o que Jesus está falando. E ali atrás, né, na labuta, está a Marta, na agonia. Gente, Jesus está aqui em casa. Não preparei nada. Então, está lá limpando a casa, arrumando, preparando a comida, porque Jesus, caso vocês não saibam, não gostava de andar sozinho, não. É aquela pessoa que chega lá e diz, tô indo aí, mas estou levando 3. Então, a Marta está ali louca, tentando dar conta de como é que ela vai ajeitar a casa e alimentar essa galera toda. Então, novamente, né, apresentando os personagens. Maria, que aparece em Lucas, aparece em João, está ali hipnotizada, ouvindo tudo que Jesus tem a falar, as narrações e ensinamentos. Estava ali focada mesmo, não tinha nada mais importante ali. Tudo se tornou secundário, não está nem vendo a tadinha da irmã lá labutando. Ela está ali só escutando o mestre. Então, a gente está reconhecendo a ação espontânea da Maria de demonstração de devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a Marta está ali, né? Poxa, Maria está me vendo aqui e está me deixando sozinha. Então, ela interpretou equivocadamente o comportamento da irmã. Mas ela estava chateada e no lugar dela de pessoa ali chateada, chegou. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha o que o Senhor vai falar para Marta. Marta, você está ansiosa, você está fadigada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Gente, quando tu escuta o negócio, tu achando que está na razão, querendo a ajuda do seu irmão, e vem o Senhor falar, largar uma dessa para vocês. Fácil? Deve ter sido fácil, não. Então, né, o Senhor fez uma advertência para Marta, esclarecendo-lhe para não valorizar em demasia as coisas materiais. Ninguém está dizendo aqui que arrumar a casa, servir, porque todo mundo vai estar com fome depois, né? Que não seja importante, né? Alimentação, conforto da hospedagem, são bens passageiros. Então, ele afirma, Marta, você está ansiosa, fatigada com essas coisas. O que é necessário nesse momento é ali o que Maria está fazendo, prestando atenção no que eu estou falando, porque eu posso morrer. E morreu. Então, não quer dizer que a Marta não era menos devotada a Jesus do que Maria, só que ela não percebeu o caminho certo para recebê-lo, que era o que mais agradar ao Senhor. Então, essa lição é muito importante e vai nos conduzir a reflexões mais profundas. O mundo moderno está cheio de requisições, é uma agonia, muita coisa para fazer o tempo todo. Então, é importante a semelhança da Maria fazer uma pausa para não deixar passar uma oportunidade importante de melhoria espiritual, por excesso de zelo ou apego às ações cotidianas. Então, a gente fica envolvido pelas atividades comuns da vida, né, no plano físico, e nem sempre a gente age com bom senso. É comum as pessoas alegarem falta de tempo, por se encontrarem exacerbadas pelas requisições de dever profissional, familiar, social, religioso. Eu mesma passei uma semana muito complicada, de muitas atividades, e eu fiquei, gente, quando é que eu vou parar para preparar a palestra? Eu assumi um compromisso, preciso realizar. Então, a gente precisa entender o que é mais importante, né? E realmente, se você assumir o compromisso, vai lá e cumpre. Faz o que realmente vai ter esse momento de elevação espiritual, vai ter esse momento de preparo, porque a primeira pessoa que é beneficiada pela palestra é o palestrante. Então, eu parei, gente, olha as escolhas que eu estava fazendo, as decisões que eu estava tomando. Então, a gente para, reflete e entende esse poder da escolha. Então, né, para as pessoas que vivem nessa praticidade das coisas do mundo, a fala de Jesus parece incoerente.
Por quê? Ele estava lá, eles iam precisar da alimentação, iam precisar de tudo. Mas era uma oportunidade única, praticamente, né? Jesus estava na sua casa. Então, a Marta estava preocupada com a recepção, acomodação e do bonde que veio com Jesus. Mas só que aquele momento ali era um momento de estudo, era um momento de introspecção, de refletir, de aproveitar essa oportunidade, né, de estar ali com Jesus. Então, tinham coisas que iam ser muito mais importantes ali. Então, a gente tinha que ter sabedoria para escolher o que era melhor. Então, conforme as próprias palavras dele, aquilo que não vai nos ser tirado, porque ele está alimentando a alma imortal. Então, por mais que a gente precise também do alimento, né, físico, material, depois a gente dá um jeito, dá um corre, bota um churrasco para todo mundo ajudando. Mas aquele momento ali de estar se nutrindo da palavra, de estar escutando as lições de Jesus, era única, inestimável, e nada poderia substituir. Então, nesse tempo atual, há uma doença, né? Uma subjugação de horário, rotina, corre, vários processos, as pessoas ficam distantes, as pessoas ficam cada vez mais afastadas. Então, a gente tem que analisar essa questão. A gente precisa investir na qualidade de vida, ponderar que é possível reestruturar a existência. Quando ele fala escolher a boa parte, né? Como fez Maria. Sair dessa camisa de força, né? Que a gente fica preso mesmo, a gente fica agoniado com tanta coisa que tem que fazer, tanta coisa que tem que cumprir, tem que dar conta. Então, a gente tem que manter ainda a responsabilidade, a ordem e a disciplina que são exigidas pelo cotidiano, pela vida normal. Maria escolheu a boa parte, porque ela concedeu o valor preciso à necessidade de hospedagem e alimentação. E a maior parte do seu tempo, os esforços e energias foram canalizados para o essencial, que era aproveitar e estar junto com Jesus naquele momento. Então, o Cristo encontrava-se presente na sua casa por algumas horas, e talvez não visse mais naquela encarnação, que foi o que aconteceu. Então, por que você vai perder esses momentos únicos, essenciais, tão especiais, para estar se dedicando às coisas materiais, mesmo que essas sejam importantes? É uma questão de escolha, de valor e prioridades. Então, a gente tem que buscar o lado melhor das situações, dos acontecimentos, das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, a gente tem que assimilar o quão profundo é isso. Procurar sempre a boa parte. O que eu posso focar agora para aproveitar a melhor parte desse evento, a melhor parte de estar com as pessoas, de estar com as famílias, de estar com a família. E depois, né, a gente vai fazer o corre, né? Fazer todo o resto material. Mas vamos focar no que nos eleva, né, no tesouro espiritual, naquilo que ninguém vai poder tirar da gente. Porque a gente, por mais que a gente arrume, por mais que a gente tenha tudo limpo e perfeito, infelizmente pode vir alguma situação, alguma catástrofe, alguma coisa e levar tudo. Ou então a gente morre e fica tudo aí. Mas o que vai ficar realmente? O que a gente vai levar de fato? Toda a carga espiritual, a inteligência, os momentos de dedicação para a gente, para o nosso crescimento espiritual. Então, uma só coisa necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus deseja dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada, ante os desígnios de Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir, né, com proveito. Então, mesmo que ela tivesse, na hora que Jesus falou, Marta, fica aqui, presta atenção no que eu estou falando. Se ela estiver com a mente atribulada, preocupada, somente pensando na casa, pô, tá tudo bagunçado, ela não vai conseguir entrar em sintonia com a melhor parte, né? Estar naquele momento com Jesus, com o aprendizado. Então, mesmo quando a gente está no lugar, a gente tem que aprender a estar presente. Hoje em dia, um dos maiores males da humanidade, né, é a ansiedade, é a depressão. Ou a gente está no futuro, ou a gente está no passado. A gente tem dificuldade de vivenciar o presente. O que eu estou fazendo agora? Fazer realmente com integridade. Porque é uma chuva de informação o tempo todo, é notificação o tempo todo. Então, tem momentos que a gente precisa silenciar. A gente precisa realmente encontrar o que nos alinha e nos conectar para a gente conseguir entregar o nosso melhor agora.
nesse momento. Tá todo mundo aqui? Então, a gente tem que ter cautela de não deixar para o segundo plano as coisas espirituais. Não esquecemos que a espiritualidade não deixa para depois, para nos propiciar o amparo necessário. Que não criemos obstáculos na desculpa de afazeres, que muitas vezes poderiam ser resolvidos a propósito de ajustes, se temos compromissos a serem cumpridos. Que busquemos planejar com antecedência nosso dia, para que não tenhamos a desculpa de que acontecimento que nos pegam de surpresa e que, por falta de disciplina e comprometimento, deixamos dificuldades e motivos para que façamos a nossa parte de qualquer jeito. Não esqueçamos, vamos receber de acordo com as nossas obras. Temos que ter esse momento de foco, esse momento de planejamento. Imprevistos acontecem, é verdade, mas que esses não sejam, né, os motivos para a gente descuidar desse momento espiritual, desse momento de crescimento, de aprimoramento. Que são as referências dessa primeira parte. Eu quero um agradecimento especial ao material elaborado pelo M.R. Luz, pela Semica, que é o Centro Espírita Missionários da Caridade, e pelo Eduardo Otonelli Pitã. Obrigada. Vamos para a nossa segunda parte. Quero, posso, eu devo. É sempre bem prático. Quero tomar um café. Posso? Não. Fiz endoscopia desde que eu estou com gastrite crônica. Então, minha gastro disse que eu não poderia tomar café. Então, eu não deveria. Mas eu quero. Então, nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. Né? Estamos em sociedade, nós temos regras de convívio. Então, não dá para fazer tudo que a gente quer em qualquer momento. E a questão do dever, ela é muito delicada. Né? Depende de diversos fatores. Vamos entender o porquê. Então, o dever, ele não é o mesmo para todos. Ele varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente, mais conhecimentos tem o homem, aumenta em profundidade seus deveres para consigo próprio, que realmente ele tem para ele suas necessidades, né? Para com o outro, né? O respeito com o outro que eu posso entregar para outra pessoa, e para com Deus, que você se conecta cada vez mais com a sua espiritualidade. Você se questiona mais numa situação. O que eu deveria fazer de correto? Né? O que Jesus faria nessa situação? Qual a minha conexão com Deus para fazer isso aqui? Então, quanto mais a gente entende, mais a gente se preocupa com todos ao nosso redor, inclusive com a gente. Porque esse dever, ele nasce da razão. Da mesma forma é que o filho nasce da mãe. Então, quanto mais inteligente, quanto mais a gente vai progredindo, evoluindo, a gente entende que a gente tem mais deveres. E também aumenta o nosso livre-arbítrio, né? Expande as possibilidades que a gente tem. A gente começa a analisar mais coisas, as consequências dessas ações para os outros. E quem mais for dado, mais será cobrado. Por quê? Você não pode alegar ignorância. Você não pode dizer, eu não sabia. Não. Conhecimento estava lá, você teve acesso a ele. Então, você agiu de forma, né, coerente para fazer algo errado. Então, quanto mais você aprende, maior fica a responsabilidade por seus atos. Em relação ao livre-arbítrio, o que é que o Livro dos Espíritos quer nos dizer na questão 832? Então, a gente entende que os atos praticados contra a lei da liberdade, tanto a sua quanto do outro, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Quando a gente fala aqui de mal, só abrindo parênteses, te fala de questões que a gente não entende, porque a gente não tem o conhecimento de um todo. Porque de uma forma que Deus é soberanamente bom e justo, não existe mal, porque ele criou tudo. E Deus não criaria algo que fosse ruim, que fosse mal. A gente só não entende todo um contexto ainda. Não, da forma que a gente não entende, né, a ignorância. Então, a gente tem alguns atos, né, que a gente pratica que não foram previamente determinados. Os crimes que comete, eles não resultam de uma sentença do destino. Não é tipo, aconteceu. Existe, aconteceu. Tinha todo um histórico, todo um processo para essa situação estar acontecendo. Então, ele pode, né, a pessoa, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastada ao crime. Quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas será sempre livre de agir ou não agir.
Essa questão é profunda, tem a ver muito com questão de determinismo e com escolhas. Só fazendo uma questão de resumo, muitas vezes o espírito, ele pede, né, as suas provas. Muitas vezes eles não têm essa possibilidade, mas algumas vezes tem escolha. E aí se questionar, como é que alguém escolhe vir no lugar de violência? Como a pessoa escolhe? A pessoa escolhe a prova, não necessariamente onde vai estar inserido. Porque as questões de desigualdade, as questões de pobreza e violência, são questões que o homem, na sua falta de equilíbrio, né, de não saber lidar com questões de poder e dinheiro, eles causaram. O que a pessoa precisa é passar por uma experiência, é ser colocada à prova e saber como ele vai agir, a depender da situação, né? Não é para que essa pessoa viver na pobreza o tempo inteiro, a pessoa escolhe viver na pobreza, não. Ela escolhe passar por aquela experiência e ver como ela vai lidar com isso, com a oportunidade que vai ser dada. Se ele vai reagir, né? Se ele vai tentar sair daquilo, ou se ele vai continuar porque é mais fácil, porque não sente que é forte o suficiente e continuar no erro. Ok? Só uma adendo. Então, esse livre-arbítrio, ele existe para ele, né? Quando está no estado de espírito. Ele faz a escolha da existência das provas. Mas aí encarnou. Aí quando a gente encarna, a gente esquece que a gente pediu aquilo. E a questão é, o que é que eu vou fazer agora? Como é que vão ser as minhas escolhas a depender da situação que eu mesmo pedi, na maioria dos casos. Então, é sua faculdade de ceder, né, ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Então, cabe à educação combater essas más tendências. Por que educação? Uma das primeiras instruções, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, são os mandamentos. E o segundo é instruí-vos. Então, você tem que ler, você tem que entender, você tem que buscar conhecimento. Né? O Espírito de Verdade já trouxe isso para a gente. É a partir disso, da educação, que a gente começa a abrir nossa mente, ver outras possibilidades. Então, cabe à educação combater essas más tendências, baseando-se na natureza moral do homem. A gente entende que a gente tem falha, que a gente é falho, que a gente, às vezes, quer ir pelo caminho mais fácil, mas quando a gente vai lendo, vai se instruindo, vai recebendo educação, a gente começa a ter uma base moral maior para entender nossas possibilidades. Mesmo entendendo que vai ser difícil, mas a gente consegue ver exemplos, ver pessoas que resistiram, apesar de tudo parecer estar negativo, a gente consegue ter luz no fim do túnel, a gente começa a ver inspiração, ver forças. Então, pelo conhecimento, pela prática das leis morais, o espírito consegue modificar suas tendências, tal qual é possível modificar a inteligência através da instrução. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá. Aí que a gente fala, mas se a educação for um fator determinante, não chega a todo mundo. Como a gente está agora, né, 2023, século XXI, difícil de falar que as pessoas não têm acesso. Boa parte da população tem internet, tem celular. Se você realmente quer buscar, se você tem o interesse de fazer algo diferente, você consegue. Agora, tudo depende da sua vontade, das suas escolhas. E nisso separam-se em duas categorias, as pessoas, né, os sábios e os imaturos. Os sábios são aqueles que assumem a responsabilidade por sua vida, usando de determinação e vontade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, ele já leu, tem uma boa base, uma pessoa que é inteligente, que está disposta a assimilar, está disposta a aprender. Então, ele é produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. Vai passando ali, ele vai tendo escolhas boas, às vezes ruins também, mas ele aprende mais rápido. Uma vez que ele já está vivendo isso, e está aprendendo como lidar mais rápido com as situações que a vida lhe dá. E tem os imaturos, indivíduos que não aceitam a responsabilidade sobre seus atos e constantemente criado e bota a culpa em todo mundo. É o que a culpa, eu sou assim, a culpa é de tal pessoa, é o meu chefe, são os colegas de trabalho, sendo que não busca sair daquilo ali.
já que a culpa é dessas pessoas, vai buscar uma outra realidade. Mas não, tem que colocar sempre a culpa no outro. É mais fácil delegar essa culpa, né? Quando a gente não entende o problema com a gente, todo mundo em volta está errado, né? Porque o problema é com a própria pessoa. Então, esse é um produto de estagnação ao longo de suas experiências, por fruto de medo, por falta de vontade, de determinação. Ai, que é aquela inércia lá do começo. Aqui tá bom, é isso mesmo, eu não consigo, eu não posso, vai dar muito trabalho. Então, tudo isso é uma mudança de forma de pensar. Então, é uma mudança, é a criação de novos hábitos, de novos estados de possibilidade, que você pode ir além, que você pode dar o próximo passo. E aí vem aquela questão da culpa. Ah, eu faço escolhas ruins o tempo todo, eu não sou uma pessoa, eu não sou um bom líder, eu não sou um bom funcionário, as pessoas não podem acreditar, botar muita responsabilidade em mim, que gera baixa autoestima, não mereço, um sabotamento, não é fácil. E você fica com medo das escolhas. Porque quando você faz uma escolha errada, né, desencadear tudo isso de novo. É um ciclo vicioso. Mas também você tem que começar a acreditar que dá certo. Mas para isso você tem que ter coragem, né, de se arriscar. Então, tudo isso é um clima favorável para o desenvolvimento do livre-arbítrio. Quando você começa a fazer escolhas, as coisas vão dando certo, já é um estímulo. Quando não dá errado, reage mais rápido. E aí a gente vai quebrando isso. Mas é todo um processo. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas os resultados, né, são interessantes. Até para a nossa própria autoestima. Poxa, deu certo. Eu sou capaz. É possível. Então, aos poucos, a gente vai mudando, né? Mudança de mindset. Né? Agora é moda. E quando a gente fala lá, falando aqui da culpa, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Nosso Homer J. Simpson. Claro que não é assim. A culpa pode ser sua, mas também está em você a capacidade de mudar, a capacidade de pensar em novos gatilhos, em novas formas de modificar e não cometer mais tantos erros. E quando a gente pensa em Homer, o que vocês pensam? Eu penso em cerveja. E aí, o espírita pode beber? Essa é polêmica. Pior ainda, o espírita pode ir para o carnaval? Vamos falar sobre carnaval. Advertindo-nos o apóstolo Paulo, lá do começo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, o Carlos Bacelli traz uma reflexão interessante para a gente. Que o mal, que a gente já falou do mal, que é falta de conhecimento, a ignorância, na verdade, dos fatos, ele não está tanto na coisa em si. Está em como nos conduzimos dentro dela. O carnaval não seria o que é se não fôssemos o que somos. Essa foi forte, hein? Porque poderia ser uma reunião simples, uma festa, todo mundo está ali, todo mundo quer o bem um do outro. Se escutaria Gal Costa, Caetano, quem mais? Não lembro. Então, né? É natural a presença do jovem espírita. Vixe, jovem, eu ainda estou aqui. Tá, mas isso não é relevante. Então, a gente tem um jovem em festas, em boates, mas a gente tem que entender, né, que ao entrar numa casa de diversão, a gente não pode deixar lá fora a nossa condição religiosa. A gente não separa as coisas, né, como se fosse uma capa. Agora eu sou religioso, agora eu não sou. Agora eu sou religioso, agora eu não sou. Né? Não dá para ficar trocando. Então, quando a gente está nesses ambientes, a gente tem que entender as consequências desses atos também. Que é um ambiente que vai ter uma energia diferente, que vai ter acesso a bebidas, a drogas, a uma hipersexualidade. Então, a gente tem que se entender nesse momento. Bem, eu sou uma pessoa espírita, eu estou nesse ambiente. Como eu vou me portar? O que, é que eu vou agir? Vou só me deixar levar pelo embalo e fazer tudo que tem que fazer? Não, né? Novamente, são escolhas. É como a gente age, como a gente entra, como a gente sai. Né? Depois, faz a meditação, coloca o seu campo vibratório de novo no lugar, porque a gente sabe que a gente está sujeito a tudo nesses ambientes. Então, né, no carnaval, o problema não é tanto a festa em si. O problema é de quem chora por causa de quem ri.
O povo fala, de fato, nos 3 dias de folia é que o homem se revela, ao tirar a fantasia. Quem deseja sobre a terra tem uma ideia do umbral? Não precisa morrer, não. Basta ver o carnaval. Atrás do teoléptico também vai quem já morreu. A gente tem que entender que nesse ambiente vão ter muitos espíritos que adoram uma festa, adoram aquela energia, né? Aquela bagunça, hipersexualidade, né? O suor, a cerveja. E a gente vai estar, a gente pode não estar vendo, né? Os que não são médios videntes. Mas a gente está naquele campo energético, a gente está com aquela energia ali. Então a gente não pode esquecer quem a gente é nesse momento. E sem falar que a gente nunca sabe quando é que a espiritualidade vai dar uma função para a gente. Aí, se a gente está naquele ambiente, tem que dar um suporte a um irmão. Se a gente não está suportando a nós mesmos, como é que a gente vai dar auxílio ao outro? Então, a gente tem que entender da nossa responsabilidade, principalmente quem tem sua mediunidade muito aflorada, e sabe que vai vibrar com aquele ambiente e que vai trazer, né, consequências para a sua vida, para o seu campo vibratório. Tem muita gente que absorve muito rápido as energias. Então, quer ir, claro, no momento algum, né, não, o espiritismo está impedindo, mas entenda, né, do potencial que está ali, da carga energética que está ali, como você vai reagir, qual vai ser o seu comportamento nesse ambiente, né, ter seus limites, né? Entender o que você pode fazer, o que não pode, porque você tem o seu termômetro moral. Dentro de você, os seus limites, o que você pode fazer, o que você não pode. Então, queridos amigos, a doutrina espírita nada proíbe ou obriga. Ela apenas mostra o caminho, esclarecendo quais são as consequências dos nossos atos, mostrando aos homens o que o mal acarreta. Mal, como, né, não sabermos todo o contexto. Mas respeitando o nosso livre-arbítrio, a escolha sempre será nossa, positiva ou não. O Espiritismo esclarece que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Então, as que gostam do carnaval, das festas em si, busquem a diversão de forma sadia, sem abusos, tentando manter sempre a integridade psicoespiritual. Não estou falando que é fácil, estou falando que é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, mas com entendimento fica um pouco mais fácil. Né? A gente vai entendendo a nossa posição e o nosso papel. E a gente vai lembrar, né, que desonestidade, falsidade, inveja, perjúrio, vingança, perversidade, crime, cólera, egoísmo, sempre são nocivos, né? Independente do ambiente. Se você está num ambiente de trabalho que tem esses defeitos, saia desse ambiente, né? Porque você vai terminar vibrando com a mesma energia. Estou dizendo que é fácil? Não, mas você precisa ficar nesse lugar. Vamos buscar outras formas, vamos correr atrás dessas possibilidades, vamos estudar, vamos nos instruir. Já que você tem que ficar nesse ambiente, como é que você equilibra, né, a sua mente, o seu estado vibratório, para não entrar na mesma energia? Vamos correr atrás das soluções, porque isso conduz, né, a grandes sofrimentos. Depressão, ansiedade, tudo isso é causado por esse tipo de gatilho, independente da época que sejam praticados. Então, não precisa esperar o carnaval para chegar. Né? Tem vários ambientes tóxicos para a gente, relacionamentos tóxicos também. A gente começa a ligar gatilhos, entender. Vai ser uma luta, vai ser uma busca, mas vai te tirar de um estado. A gente tem que procurar sempre estar em ambientes que a gente se sente bem, né? Que a gente tem uma boa escolha, que faça a elevação do nosso crescimento espiritual, que realmente nos auxilie para que nós sejamos melhores a cada momento, possamos auxiliar uns aos outros e crescer sempre nessas situações. E, para finalizar, olha o que Paulo realmente queria dizer. Façam o que quiserem, mas não venham chorar depois. Mas, seu Paulo, a gente não pode escrever isso. Então, ele disse, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então, pessoal, que possamos cada vez mais analisar sempre as nossas escolhas, perceber que elas são nossas e que depois a gente vai ter que prestar contas delas também. Que possamos cada vez mais ter escolhas conscientes,
que possamos mudar hábitos que sejam negativos, que não estejam nos auxiliando a ter nosso crescimento espiritual. E dessa forma, assim, possamos evoluir, crescer, estar em ambientes cada vez mais tranquilos, saudáveis, que levem para o nosso adiantamento. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui comigo. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que essa palestra chegue cada vez mais locais. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. E assim, meus irmãos, nós estamos com um sentimento profundo de gratidão pelas palavras inspiradoras e que são convidativas às nossas reflexões proferidas pela nossa querida amiga Rose, que com muito carinho, com muita dedicação, com muito apreço veio aqui para nos brindar com essa palestra maravilhosa. Que Deus a ilumine cada vez mais e que ela possa em outras oportunidades ir divulgando a nossa abençoada doutrina, disseminando essa luz, consolando corações, e que Deus nos abençoe. Paz para todos, muita luz, e que nós tenhamos, assim, um momento de muita pacificação em nossos corações. Que assim seja.